Amém. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pela recepção. Bom dia, pessoal. E aí, vocês estão firmes com Jesus? Cheios do Espírito Santo? Quanta coisa boa vai acontecer nesses dias de conferência MAG. Que alegria estar junto com o pastor Marcos, Cátia, casal de pastores abençoadíssimos. Alguns amigos aqui que eu pude rever de longa data. Estou acompanhado também do Israel. Israel só faz um sinalzinho com a mão. Israel é um discípulo amado com a gente lá em Guarulhos. E eu estou feliz de estar aqui nessa manhã. E eu espero que aquilo que eu compartilho com você possa abrir uma porta. Eu acredito que esta palavra vai abrir uma porta e você vai enxergar um universo de coisas que Deus quer te mostrar. A mim foi dada a responsabilidade de compartilhar sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus e os seus valores. Eu gostaria muito, pessoal, de, em 2 ou 3 minutos, só dizer um pouquinho como é que nasceu esta expressão. Como foi dito aqui, quando eu tinha 20 anos, e agora eu tenho anos, há 30 anos, hoje eu estou com 50, fiz 50 anos agora em janeiro, eu estou me sentindo melhor do que quando eu tinha 40, estou me sentindo melhor do que eu tinha 20 anos de idade. E posso compartilhar um desafio com vocês, exatamente daqui um mês, eu vou para o meu maior desafio. Eu gosto de fazer corrida de montanha, né? E aí eu vou para o meu maior desafio. Eu vou fazer uma prova de 80 quilômetros de montanha. O máximo que eu fiz até hoje foi 55 quilômetros de montanha em Paraty, mas agora eu abracei esse desafio de 80. 80 dá para ir daqui até onde, Marcão? 80? Dá para ir até onde daqui? Até Santos? Então, imagina você sair daqui e falar, vou até Santos. Só que ao invés de você ir pela rodovia, você vai pela montanha. E a montanha, nós vamos ter o ganho de 4.500 metros de altimetria. Se fosse comparar assim, é mais ou menos 1.500 andares. Então, eles falam assim, ó, você vai 80 quilômetros, mas o que você tem que subir são 1.500 andares. Subir e descer. Estou treinando para isso. Estou preparando para isso. Então, eu gosto de me impor desafios, não só físicos, mas espirituais, porque já aproveitar esse pequeno testemunho para dizer o seguinte, não adianta, você não vai ser esticado ficando na zona de conforto. Você vai precisar passar por testes. Avisa seu irmão, você vai passar por testes. Diga assim, se eles não aparecerem naturalmente, fala para eles, se eles não aparecerem naturalmente, imponha testes a você mesmo. Eu descobri esse segredo, pessoal. Ninguém cresce com coisa fácil. A gente cresce na dificuldade, com lutas. Então, quando eu enfrento dificuldades, eu já entendi. Eu falei assim, papai preparou um teste para eu ser esticado. E quando eu tinha 20 anos, a gente começamos ali em Guarulhos, eu comecei a liderar jovens. Era eu, minha namorada na época, a Su, hoje minha esposa. E minhas 2 irmãs, então já éramos 4 pessoas e mais 3 rapazes interessados nas minhas irmãs. Esse era o nosso grupo ali. Então a gente foi começando, eu sei que nós começamos em agosto, quando foi em dezembro nós tínhamos tido um crescimento de 100%. Éramos 14. Fizemos uma cantata de Natal e passou um tempo ali, a gente falou, poxa, é legal a gente ter um nome. E eu sempre entendi que o evangelho é para a cidade. Aí a gente começou a chamar Moçada que Ama Guarulhos. Mas depois de alguns anos, vinha gente que não era só de Guarulhos, vinha de São Paulo, de outras regiões. A gente começou a entender que aquilo estava territorializando muito. E aí o Senhor nos deu essa distinção. Ia continuar MAG, mas não mais Moçada que Ama Guarulhos, mas marcando a geração. E depois de uns 3 anos, o pastor Carlos Alberto me convidou para liderar um Ministério Nacional de Jovens. No ano seguinte, em 2006, a gente fez um encontrão lá na Estância Árvore da Vida. Tem algum sobrevivente daquela época aqui? Aí tem um pessoal que não é muito novinho não. Aí ó, galera aí ó. Meus filhos, o Bernardo tinha 28 dias quando ele foi. Eu tenho 3 filhos, né? Su e eu temos 3 filhos. Fabrício, Bernardo e a Manuela.
E aí eu percebi o seguinte, a galera começou a dizer, Nando, a gente quer usar o nome MAG também, porque marcando a geração serve para qualquer lugar. E depois de um tempo eu vi que muitas comunidades estavam usando, e o pastor Carlos Alberto, o pastor Osmar, enfim, toda a equipe de direção, né? Então essa identificação, ela foi então oferecida para todos os movimentos de juventude das comunidades da graça, MAG marcando a geração. Então aqui, né, nas várias cidades do Brasil onde a comunidade está, lá no Japão, marcando a geração. E eu lembro que eu tinha uma pergunta dentro de mim, pessoal. Eu dizia assim, qual que é o propósito de um ministério com jovens na igreja? Para que a gente existe? MAG São Bernardo do Campo. Tem uma galera marcando a geração em São Bernardo do Campo. Quem quer marcar a geração? Quem quer marcar a geração? E foi interessante que eu nunca tinha pensado na profundidade disso, mas a vida é sobre marcar a nossa geração. Você só tem uma chance. E aí eu falava assim, o que um jovem não pode deixar de experimentar se ele participar dos nossos trabalhos com juventude? Aí veio uma resposta. Ele não pode deixar de conhecer a Deus. Galera, se a gente fizer qualquer tipo de movimento, evento, trabalho, acampamento, um dia eu estava somando, na minha vida eu já organizei mais de 60 acampamentos, desde acampamentos com 40 pessoas até os próprios encontrões, que eram milhares de jovens. Eu fiquei pensando, a gente corre o risco desse jovem vir, pular, cantar, fazer um monte de coisa e não conhecer a Deus. Então, foi a primeira coisa, conhecer a Deus e os seus valores. Ele precisa, a gente tem que passar essa mensagem nos nossos relacionamentos, na mensagem, tudo que a gente faz. Ele precisa conhecer a Deus e os seus valores. Outra coisa, o jovem está cheio de talento, Deus deu a ele dons. Aqueles que nasceram de novo receberam dons espirituais. Então ele precisa despertar os dons. Há pessoas que crescem em ambiente onde esses dons eles são amortecidos. Porque ela vive num ambiente de medo, num ambiente de opressão. Ela está sempre tentando provar algo para alguém. Então a igreja é este lugar para despertar os dons. E como é que a gente desperta os dons? Oferecendo oportunidades. Ajudando as pessoas a passarem por suas dificuldades, porque as dificuldades também são uma forma que Deus usa para despertar dons. Então esse jovem não pode passar entre nós e não despertar os dons deles, nós vamos ajudá-lo. Então, conhecer a Deus e os seus valores, despertar os dons e marcar a geração. Significa, este jovem tem que entender que aquilo que ele recebeu de Deus não é só para a vida dele. Ele precisa criar um estilo de vida que seja maior do que ele. Que as pessoas, ao olharem para ele, possam identificar que ali há uma vida de Deus, e ele começa a ser exemplo, ele começa a ser inspiração na faculdade, na escola, no trabalho. Ele começa a desenvolver, inclusive, projetos, ações que vão se tornar maiores do que ele, não pertencem a ele, mas que vão marcar uma geração. Então, conhecer a Deus e os seus valores, despertar os dons, marcar a geração, foi a resposta que nós encontramos que todo jovem precisa experimentar em algum nível se ele participasse com a gente do MAG. A gente não pode falhar em levar os jovens a conhecerem a Deus e o que Deus valoriza. Se você está em concordância, pode dizer amém? Segunda coisa, a gente não pode matar o dom desse jovem. Nós precisamos ajudá-lo. Ajudá-lo, inclusive, a não se tornar refém do dom. Porque tem gente que pensa que o seu dom é o seu dono. Ela fala, ai, mas meu dom mataram, não deixam. Na verdade, ela não entendeu que o Senhor da vida dela é o dom que ela tem. É isso que a gente tem que ajustar. O dom é uma ferramenta que Deus te deu para você servir. Ele não é o Senhor da sua vida. Então, nós vamos ajudar você a despertar o seu dom, treinando, exercitando, mas dizendo, o dom não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é Jesus. E terceira coisa, levar esse jovem a viver uma vida que marca a geração. Que é o que eu tenho visto na vida do Israel. Está aqui comigo. O Israel tem vivido isso. O jovem chegou, pegou, firme na palavra.
é um excelente líder, formador de discípulos. Quem anda perto dele é bem formado, casado. Ele está marcando a geração no lugar onde ele trabalha. É muito comum o Israel vir lá e vir apresentar pessoas que ele está discipulando, levar para a igreja. Tem feito isso. Ele vai perder o controle disso, porque essas pessoas vão conhecer Jesus, vão falar de Jesus para outras pessoas e para outras pessoas, e começaram muitas vezes em você, viu, Israel? Então eu creio e declaro e quero profetizar que nós vamos frutificar para a glória de Deus. Sua vida será frutífera. E sobre essa questão de conhecer a Deus, o que eu queria trazer para você, galera, é o seguinte: como é que a gente conhece a Deus? Deus, ele se revela. Ele é um Deus que quer ser revelado. Então, como é que Deus se revelou para a humanidade? Primeiro, através da criação. Paulo chega a dizer, quem olha para a criação, é impossível dizer que não há um Deus. Só pela criação o homem já é indesculpável. Se você levar a sério mesmo, você não precisa nem de um mar vermelho para acreditar que existe um milagre. Quem foi que mandou o sol se levantar de novo nesta manhã? O sol se levantar, né, do nosso ponto de vista. Na verdade, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, em torno do sol. Quem é que está dando essa ordem? Como é que a ciência, ela explica, mas muitas vezes ela não consegue perceber o que é que faz a força gravitacional. Como que nós vivemos num mundo tão equilibrado nos detalhes, o macrocosmo, o microcosmo, com tantos detalhes, com tanta inteligência. Olha, verdadeiramente a nossa vida é um milagre. Seus órgãos estão trabalhando agora, funcionando, seu sistema de defesa, seus anticorpos, o que você comeu nesta manhã, seu corpo está digerindo, ele está trabalhando os nutrientes, o que ele vai aproveitar, o que ele não vai aproveitar, a sua cabeça, o seu cérebro ele está fazendo um trabalho gigantesco, você está ouvindo sons, olha só, sons estão chegando, ele está identificando, ele manda lá na circuitaria neurológica, ele está dizendo essa palavra é isso, essa palavra é aquilo, é isso, então ele manda uma compreensão, você entende, os seus olhos estão vendo, ele vai identificando que cor é essa, que cor é aquela, o que eu estou vendo agora, ele vai mandando milhares e milhares e milhões de informações, agora ele está pegando informações que você está usando com mais frequência, ele está mandando para um setor do seu cérebro, porque você vai repetir aquilo que você não está usando, ele joga para uma outra caixinha lá, porque ele diz, isso aqui ele não está usando, então não vamos gastar energia com isso, ele vai fazer tudo isso está acontecendo agora, sem que você tenha consciência, porque se você tivesse consciência disso, você ia gastar muita energia, todo o seu organismo está trabalhando, e isso é um milagre. Deus se revela na criação, Deus se revela por meio da consciência, ele deu uma consciência para o homem, o ser humano em qualquer lugar do mundo, ele sabe que é errado matar, ele tem aquela vozinha, se eu posso assim dizer, que diz isso é errado. Deus se revelou por meio das leis morais. A gente sabe que a lei não salva o ser humano, ela não transforma o coração, mas ali está um código de conduta e de moral que é referência para o ser humano e que mostra a santidade de Deus. Deus se revelou por meio de um povo, Deus se revelou por meio de Jesus, hoje Deus se revela à humanidade por meio da igreja. O que não falta é a revelação de Deus. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus? Não falta recurso. Tem que ter muita crença para dizer que Deus não existe. E eu usei a palavra crença propositalmente, diferença de fé. Crença é diferente de fé. Fé é obediência à palavra de Deus. Crença, a pessoa crê em qualquer coisa. Mas tem que ter uma capacidade gigantesca para dizer que Deus não existe, porque Deus ele se revelou de forma abundante. E como é que eu posso conhecer mais profundamente o Senhor? Por meio da palavra e por meio do discipulado. Quantos aqui querem ser pessoas que conhecem verdadeiramente o Senhor cada vez mais? Levante a sua mão.
Então vou dar duas palavrinhas-chave para você. A palavra de Deus é a revelação poderosa dele e o discipulado. Você pode dizer essas duas palavrinhas comigo, galera? 1, 2, 3 já? Quer? Palavra e discipulado. 1, 2, 3 já? Mais uma vez. A palavra e o discipulado. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. Primeira coisa, o slide vai sendo passado aqui? Ou tem um passador? Ou vocês vai passando por aí? É isso? Então tá bom. Pode passar o próximo slide aqui. Como você se relaciona com a Bíblia? Para você, a Bíblia é um livro religioso? Porque para muita gente é. É um livro da religião cristã. A Bíblia é um livro. Você sabia, vou falar uma coisa para vocês. Você sabia que tem gente que tem Bíblia em casa e não abre? Acredita no que eu estou falando. Tem gente que tem, não aqui, né? Tem gente que tem Bíblia e não abre. E essas pessoas existem e elas moram no Brasil. Muitas moram em São Bernardo, inclusive. A Bíblia para você é um livro religioso? Pode ser que tenha gente aqui hoje que olha a Bíblia como um livro de conduta da ética cristã. Há outras pessoas que acham que a Bíblia é um clássico literário da humanidade. Assim, é um livro maravilhoso, é o livro mais vendido da humanidade. Tem gente que até diz que já leu a Bíblia de capa a capa, como uma grande literatura. E a outra opção, a Bíblia é a revelação suficiente sobre Deus e o seu projeto eterno? Essa terceira opção muda tudo. Porque se para você a Bíblia é um livro religioso, se você fala assim, eu acho importante religião, não acho tão importante, não muda muito. Se para você a Bíblia é um clássico literário, você pode ter lido ou não, não muda muito. Agora, se a Bíblia é a revelação suficiente de Deus sobre Ele mesmo e o projeto que Ele tem para a nossa vida, aí muda tudo. Aí, no mínimo, galera, se você crê, quantos tem Bíblia aqui? Uma coisa legal, que bom. Se você crê que você está diante de um texto sagrado, Paulo chama as sagradas letras, que foram traduzidas no idioma português, inclusive para facilitar a nossa vida. Muita gente tem entregue os anos da sua vida para poder interpretar e traduzir a Bíblia para outros idiomas. Se você entender que essas sagradas letras que você tem na sua casa, elas são a revelação suficiente que Deus tem para nós, é impossível a nossa vida não ser transformada. Se você olhar para aquele texto e falar, eu sei que eu deveria ler a Bíblia, mas tem texto da Bíblia que eu nem entendo, tem uns trechos que são muito difíceis de entender. Mas e você deixa lá, você não abre, você não lê, você não testa, você não aprofunda. Então você deixa de experimentar essa transformação. A Bíblia, para nós, o que é? Você pode ler comigo, 1, 2, 3 já? Ela é a revelação suficiente sobre Deus e o seu projeto eterno. A Bíblia tem resposta para tudo. E assim sendo, galera, olha o que diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, que ele fala, 2 Timóteo, capítulo 3, esse aqui é um texto clássico, hein? Quando você quer falar sobre a Bíblia para alguém, para seu amigo de faculdade, seu amigo de trabalho, esse daqui deveria ser um texto clássico para você usar. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos, vamos lá, Mag, São Bernardo do Campo, 1, 2, 3 já. Toda a escritura é por Deus. E o que mais? Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O homem aqui está falando de forma genérica, né? É o ser humano, a raça humana, o homem e a mulher, para que esta pessoa seja apta e plenamente preparada. Diga comigo, apto e preparado. A palavra de Deus, amados, ela tem ferramenta poderosa para tornar você uma pessoa apta e preparada para toda boa obra. E o que acontece, se você valorizar isso, você vai
aprofundar-se, porque a Bíblia revela, ela corrige, ela ensina, ela purifica, ela te anima. Você precisa de ânimo, a palavra de Deus é a fonte do seu ânimo. Ela vai corrigir a sua rota. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia porque sabe que a Bíblia vai corrigir. Ela foge da verdade. Já aconteceu com você de uma coisa que você precisava ouvir, você fugir? Você fala, não quero nem ouvir, não quero nem ouvir. Porque realmente a Bíblia faz isso. Mas ela faz isso para o nosso próprio bem. Então, com isso eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro poderoso demais. Pode passar o próximo slide. Olha só, a Bíblia, ela ensina sobre as coisas do alto. Qual é o outro livro que fala sobre o céu? Que traz revelação do mundo espiritual, do mundo não físico, do mundo imaterial. A palavra de Deus, ela fala sobre as coisas do alto, ela fala sobre as coisas da antiguidade. A Bíblia também é um registro arqueológico poderoso. Muitas coisas a ciência tem percebido, a arqueologia tem chegado à conclusão de que a Bíblia estava certa. Ela fala sobre o mundo natural e o mundo espiritual. Que livro que fala sobre as coisas do dia a dia, do cotidiano, mas também do mundo espiritual. Ela fala sobre a humanidade, a história da humanidade, como a humanidade foi criada, como ela se afastou de Deus, as potencialidades da alma do ser humano que podem levá-lo, inclusive, à própria destruição. Ela fala sobre vida interior, Paulo fala da luta que existe entre a natureza humana, que é sempre desobediente a Deus, e a vida no Espírito. A Bíblia fala sobre a redenção, ela fala sobre relacionamentos, como marido e mulher devem viver, pais e filhos, senhores e empregados, como que as pessoas podem se relacionar, como construir uma vida, como você identificar pessoas com quem você pode andar. Ela fala sobre o futuro histórico que vai acontecer nesta terra, ela fala sobre o futuro eterno, tudo que vai acontecer na eternidade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus, ela é a escritura sagrada, ela é poderosa demais. Um jovem que quer marcar a geração, precisa ler a palavra, precisa amar a palavra, precisa memorizar a palavra. E galera, eu não quero entrar naquele discurso de falar, essa geração é mimimi. Não, essa geração aqui é uma geração abençoada, que vai transformar este mundo em nome de Jesus. Mas aqui entre nós, vamos aqui, eu sei que eu também estou diante de um momento da humanidade que as pessoas têm um pouco mais preguiça de ler, querem as coisas mais fáceis, querem mais imagens. Vocês concordam com isso, amados? Essa questão de identificar, de você pensar, meditar, por exemplo, é uma prática, uma virtude cristã. Tem gente que nunca aprendeu o que é meditar. Meditar é você realmente parar e não dividir o seu pensamento com outras coisas. Quero te dar aqui 6 dicas simples e fáceis toda vez que você se aproximar da palavra de Deus. Coloca aí para mim, por favor, próximo slide. Olha lá. Próximo. Revelação, respeito, relacionamento, reflexão profunda, retenção, repartir. Já explico já, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Quem aqui, de 0 a 10, você acha que o seu relacionamento e conhecimento da Bíblia é uma nota 10? 9, 8, 7, 8 apareceu, 7. Não fica com falsa humildade também não, viu, mano? Porque às vezes você fala assim, se eu dou um 7, puxa, as pessoas vão achar que eu sou orgulhosa. Não é isso, nós estamos aqui está sendo a reunião de planejamento para transformar o mundo. Você está investindo tempo, recurso para estar aqui. Então aqui é a hora de abrir o jogo. Vamos abrir o jogo, sim ou não? Então, conhecimento e revelação da palavra. Amor pela palavra. Nota 7. Então um pouquinho mais. 6, 5, 4, 3. O restante eu não vou falar. Porque eu falei, nossa, 2, cara, 0, não vou nem falar o 0. Talvez você é uma pessoa convertida recentemente a Jesus, mas eu quero dizer o seguinte, essas 6
eu aplico na minha vida. Primeira coisa, a Bíblia é a revelação. Então, aponta para o céu, aponta para o alto. Como é do alto, então é uma revelação. Você aponta para o alto, mas você faz assim, ó, revelação. Faz assim, ó, descendo. Revelação. Agora, vamos falar outra coisa importante. A gente tem que ter respeito pela palavra. Ouça o que eu vou dizer, respeito. Tem gente que lê a Bíblia como está lendo um gibi. Tem gente que lê a Bíblia como se estivesse lendo assim, qualquer coisa. Eu creio que a gente tem que ter reverência. Nós estamos diante das sagradas letras que podem produzir salvação na alma humana. Então, aí você vai para a região do coração, assim, ó. Porque é uma região, é uma postura de respeito, né? Então fala, respeito. Então vamos lá. Revelação, respeito. 2, 3 já? Mais forte, mais rápido, 2, 3 já? Um pouquinho mais forte, vamos lá? Revelação, respeito. A Bíblia também é um livro que fala de relacionamento, porque tem gente que se aproxima com muito respeito, achando que Deus está do outro lado e Ele não quer nada com você. Na verdade, é um livro que fala de relacionamento. A Bíblia é a expressão de um Deus que criou todas as coisas, e embora nós o abandonamos, nós pecamos, Ele não desistiu de nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala de relacionamento com o Criador e de uns com os outros. Então aqui, vamos lá? 2, 3 já? Relacionamento. Vamos lá? Relacionamento. 3 palavras, 2, 3 já. Revelação, respeito, relacionamento. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu já vou com uma expectativa dizendo assim, Deus quer se relacionar comigo. Ele me ama. Ele perdoou os meus pecados. Ele está me aperfeiçoando. Ele conhece as falhas que eu ainda tenho, mas Ele está me aperfeiçoando. Então, revelação, respeito, relacionamento. Agora, a partir do momento que eu entendi isso, agora, o que eu tenho que ter? Ó, põe a mão aqui, reflexão profunda. 1, 2, 3 já? Tem gente que lê a Bíblia e nem faz reflexão. Ela só leu lá e vai embora. Que hora que você para, você lê o texto. Galera, teve vezes que eu já li o texto assim, 5, 6 vezes. Fala, Senhor, eu não entendi, mas eu vou refletir ainda sobre isso. Eu preciso compreender isso. Na época que a palavra foi escrita, a gente não vivia na sociedade industrializada, loucura, correria, correria. Então a gente precisa entender, o método de Deus é reflexão. Você precisa de tempo, você precisa ler, reler, revisar, orar um pouco mais, refletir. Refletir como é que está a sua vida em relação àquilo que Deus está revelando. Às vezes você vai ler um texto poético, às vezes você vai ler a biografia nos evangelhos, às vezes você vai ler um texto histórico que vai trazer uma lição profunda. Você vai ver a história dos reis. Tem gente que só lê a Bíblia de versículo em versículo, não dá para entender o contexto das coisas. Pega uma carta do seu tio, quem que escreve carta hoje também? Pega um e-mail de alguém e lê só uma frase. Você não vai entender direito o contexto. A gente só quer ler picadinho, só coisinha assim. Tem hora que você tem que sentar e ler uma carta inteira de Paulo. Lê como se fosse uma carta. Lê um trecho um pouco maior. Se não der tempo, lê de noite, para você entender o que é que Deus está revelando naquela história. Você está aqui comigo? Sim ou não, amados? Por quê? Porque o meu objetivo aqui é que se o seu nível de relacionamento com a palavra estava no 2, se eu sair daqui hoje, daqui a pouco, e subiu para 3, para 4, eu já vou estar feliz. O que eu não posso é vir aqui, falar um monte de coisa, e o seu relacionamento com a palavra fica na mesma coisa. Se a gente quer conhecer a Deus, você precisa entender que ela é uma revelação profunda, ela é a revelação, ter respeito por ela, saber que Deus quer se relacionar com você, e você precisa refletir profundamente. E outra coisa, agora o outro lado da cabeça aqui, ó, vai lá. Retenção, o que eu aprendi? Tem gente que lê a Bíblia, mas não aprende nada com ela. E depois da retenção, precisa repartir. Então você pegou aí? Vamos lá, 2, 3 já. Revelação, respeito, reflexão profunda
retenção e reparte. Mas eu quero ouvir sua voz, vamos lá? Você está aí avivado? Vamos lá, vamos lá. Você está aqui na conferência do MAG São Bernardo do Campo, hein? Estou sabendo que o MAG São Bernardo do Campo arrebenta. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Revelação. E repartir. Muito bem, eu vi todo mundo bonitinho, foi legal, nota 7. Vamos tirar um 10 agora. Nós vamos fazer mais 3 vezes, primeiro só os homens, depois só as mulheres, depois nós todos juntos, bem forte. Combinado? Vamos lá? Em nome de Jesus, hein? Só os homens agora. É só os homens ou só as mulheres? Só as mulheres, vamos lá. Vamos lá, queridas, vamos lá, 1, 2, 3 já. Porque não tem como se aprender se você não ensina. Quem ensina aprende 2 vezes. Homens, não passem vergonha agora, hein? 1, 2, 3 já, homens! Revelação, respeito, relacionamento, reflexão profunda, retenção, repartir. Parabéns, homens, parabéns agora. Homens e mulheres, bem forte. 1, 2, 3 já! Parabéns, 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 parabéns. Você pode dar um aplauso aí. Agora um desafio maior. De trás para frente agora. Ó, vocês toparam mesmo? Era brincadeira, mas vamos lá, vamos lá. Ah, galera, poxa, vocês arrebentaram. Eu vi que tinha gente meio perdida agora, mas valeu. Tinha gente que tava assim, ó. Mas foi juntos. Então, ó, é uma forma simples. Toda vez, Senhor, eu vou ler um texto que foi revelado do céu. Senhor, eu quero ter respeito por aquilo que eu vou ler agora. Eu quero considerar o que o Senhor diz. Eu não quero ser como as pessoas que vivem como se Deus não existisse. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor vai me ensinar, talvez o Senhor vai me animar através de um texto, vai me encorajar, mas talvez o Senhor vai me admoestar, vai chamar minha atenção, vai me corrigir. Eu sei que é porque o Senhor quer se relacionar comigo. E a partir disso eu vou refletir profundamente, eu vou reter o que eu aprendi, mas eu não vou guardar só para mim, eu vou repartir isso com as pessoas também. 6 formas simples de você levar isso à palavra. Então eu disse no início que 2 maneiras importantes da gente conhecer a Deus. É a palavra, mas é o discipulado. Então falei da palavra, agora eu quero falar um pouquinho do discipulado. Olha o que diz Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse aqui é um texto clássico também, você deveria memorizar, muito bom. Ele está falando do discipulado, fazer discípulos. Jesus não quer admiradores. Jesus não quer pessoas que simplesmente estão encantadas por aquilo que ele faz. Ele quer discípulos. Muita gente estava encantada com Jesus. Ele mesmo chega a dizer, vocês estão atrás daquilo que eu posso oferecer. Ele quer que nós façamos discípulos. Portanto, você está no meio disso. Você está fazendo discípulos, mas você também deve estar sendo discipulado por alguém. Eu sei que algumas pessoas também já estão perguntando, puxa, mas quem que eu vou discipular? E quem que vai me discipular? Calma. Eu só estou dizendo aqui uma ordenança bíblica. Você tem que estar no meio aqui, fazendo discípulos e sendo discipulado. Fazendo discípulos e sendo discipulado. 1, 2, 3 já? Fazendo discípulos e sendo discipulado. Continuando aqui o raciocínio comigo, 2 Timóteo capítulo 1, põe lá para mim, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitos testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, eu ouvi algo de Jesus. Eu, Paulo, estou agora transmitindo a você. E você deve transmitir isso para pessoas que sejam de confiança, porque elas vão transmitir para outras. Ou seja, o discipulado é a forma
do evangelho não morrer. Ele é a passagem do bastão. Deus colocou um bastão na sua mão. Hoje, eu digo que lá na nossa comunidade, a nossa igreja local ali em Guarulhos, tivemos já a experiência de multiplicar outras igrejas que nasceram ali. Essa igreja que nasceu por meio de uma célula. E essa célula, sabe como que ela nasceu? Meu pai falou com o pastor Carlos Alberto. Eles estavam voltando de 3 dias de oração. E meu pai passou ali, eles estavam voltando de Igaratá, eles estavam passando na Dutra, meu pai olhou para Guarulhos e o Senhor colocou no coração dele o desejo de começar uma célula ali em Guarulhos. A célula começou, multiplicou, uma igreja local que já multiplicou outras igrejas. Mas meu pai, que foi uma chave importante para aquela igreja, Comunidade da Graça, em nascer em Guarulhos, ele conheceu Jesus através de quem? Da minha mãe. Eles tinham 6 meses de casados. Minha mãe conheceu Jesus. Quando minha mãe se converteu, meu pai falou assim, então acho que é melhor a gente não ficar casado. Olha só para você ver o nível. Meu pai não queria ser casado com uma crente. Mas por causa do estilo de vida da minha mãe, o testemunho dela, um dia ele foi na igreja no sábado. Ouviu a mensagem, achou que ela tivesse conversado com o pastor sobre a vida dele. Curiosamente, ele voltou no domingo e entregou a vida a Jesus. Conheceu a Cristo. Agora, quem levou minha mãe para Jesus? A minha avó, Dona Maria das Dores. Então, a Dona Maria das Dores foi a mulher fiel que levou minha mãe para Cristo, que levou meu pai para Cristo, que foi chamado pelo Senhor para começar uma célula em Guarulhos, que hoje tem alcançado alguns milhares de pessoas. Agora, quem levou a Dona Maria das Dores para Jesus? A vizinha dela, a Dona Zefinha. Uma senhora que nunca escreveu o próprio nome, mas que viu minha avó passando uma dor de luto, tinha perdido um filho, um tio que morreu antes de eu nascer. E a Dona Zefinha pegou minha avó e levou para a igreja, apresentou Jesus, orou por ela. Minha avó conheceu Jesus. Minha avó levou minha mãe para Jesus, que levou meu pai para Jesus, que foi um canal de Deus para começar uma igreja em Guarulhos, que essa igreja aqui produziu muitos líderes e tem produzido. A Dona Zefinha nem sabe disso. Que o convite dela produziu uma igreja forte e pujante. Porque o bastão não caiu da mão da Dona Zefinha. Talvez ela poderia pensar, eu vou levar a Dona Maria para... então, a única coisa que ela não sabia é que a Dona Maria tinha uma filha que tinha um genro que ia ser chamado por Deus, que ia gerar uma família em Cristo, e que começaria um trabalho lindo na cidade de Guarulhos. Dona Zefinha nunca fez ideia disso. Mas ela cumpriu o chamado do Senhor. Ela olha para a situação, eu fico pensando, quantas Marias das Dores estão perto de você? Quantos jovens estão ali perto de você? Pode ser um possível pastor, um líder de célula, alguém que talvez vai casar com outra pessoa, vai levar a Cristo, vai gerar filhos. O bastão está na sua mão. Deus quer que você faça discípulos. Essa responsabilidade é minha, é sua. Você está me acompanhando aqui? Deixa eu pedir um feedback para você aqui. Essa mensagem está nutrindo o seu coração? Quantos estão sendo nutridos pelo Senhor aqui? Conhecer a Deus com a palavra e o discipulado, é disso que eu estou falando. E assim sendo, pessoal, põe para mim aí o próximo. Paulo ainda fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer por que o discipulado é importante, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Eu já vi pessoas dizendo assim, não estou preparado. Não, agora não, eu ainda não estou. É para isso que existe o discipulado, para tornar a gente apta. Pode passar o próximo. O que é ser uma pessoa apta? É uma pessoa capacitada, ela que tem uma capacidade natural ou adquirida. O discipulado ele vai te fazer adquirir capacidades. O que é uma pessoa preparada? Uma pessoa instruída. Quando a pessoa não é discipulada, ela fica tentando moldar as palavras de Jesus para a própria vida dela. O discipulado vai dizer assim, não, você precisa adaptar a sua vida àquilo que Jesus disse. Ela vai deixar você uma pessoa
que vai ter capacidade e vai ser preparado. Eu lembro, eu não estaria aqui neste púlpito se eu não tivesse sido discipulado. Teve fases da minha vida que eu tive um discipulado mais sistemático. Alguém sentar comigo uma vez por semana, tal. É um discipulado sistemático. Mas outra parte da minha vida não foi sistemático, mas nem por isso eu deixei de ser discipulado. Fui discipulado, em primeiro lugar, pelos meus pais, mas eu também fui discipulado pelo meu líder de adolescentes. Como meu líder de adolescentes me esticou. Ele me passava uns desafios que eu dizia, ele é louco, ele acredita em mim mesmo. Eu tinha 15 anos, às vezes teve ocasião que ele não ia na reunião, ele ia demorar para chegar, ele ligava para o zelador da igreja, o zelador vinha falar comigo, falou, olha, ele pediu para você começar a reunião. Eu tinha 15 anos, como que você já viu um menino de 15 anos convencer outros adolescentes a ficarem quietos para orar junto, para começar uma reunião? Eu falava, esse cara é louco mesmo. Mas ele mandava eu ir lá fazer, e mal eu sabia que ele estava me treinando. Daqui a pouco ele me chamava para outras coisas. E ele me chamou um dia para viajar com ele me chamou, e eu lembro que teve umas fases da minha vida que eu nunca deixei de estar na igreja, mas eu estava mais desantenado com as coisas, eu estava mais desfocado, eu estava mais empolgado com outros assuntos, mas ele não desistiu de mim. Ele chamava, ele falava no particular, mas teve um dia que ele fez uma reunião, lembro até hoje, ele falou de todo mundo na reunião, todo mundo estava pisando na bola, ele tirou uma reunião para lavar a roupa. E eu lembro que eu estava só esperando, será que ele vai falar alguma coisa de mim? E ele também falou. E eu lembro que alguns ficaram dando risada, outros não gostaram, mas eu abracei aquilo, eu falei assim, eu preciso ouvir isso. E eu lembro que depois ele não estava mais fazendo parte da minha história, do meu cotidiano, porque agora a gente está lá em Guarulhos. Então o Senhor foi usando, e posso dizer algo para você, a minha própria esposa, a Su, eu sou líder do lar, mas como Deus também usa a Su, para promover marcas de discipulado na minha vida. Eu lembro que quando eu fui começar a namorar, eu falei com meu pai, porque eu tinha uma amizade com a Su, ela era uma pessoa que eu tinha era muito legal estar com ela, porque ela é uma pessoa assim, fantástica, maravilhosa. Deve estar pensando em mim agora. Mas eu lembro que eu fui falar, meu pai falou assim, filho, observa como ela trata os pais dela. Porque como ela trata os pais dela, como ela vai te tratar no futuro. E como eu já tinha visto o tratamento com os pais, aquilo me confirmou mais, enfim, para resumir a história, a Su e eu fizemos 25 anos de casados. O pastor Carlos Alberto fez o nosso casamento e agora ele fez nossa cerimônia de bodas de prata. E eu já combinei com ele fazer a boda de ouro também. Pedi para ele, falei, o senhor fica vivo aí, hein? Já está agendado agora. E então, como a Su, e ela sabe que ela tem liberdade para falar comigo, e desde a época do nosso amor, a gente foi começar a namorar, eu falei, Su, antes disso, vamos combinar algumas coisas. Tinha um mês de namoro com ela, eu falei, vamos combinar umas coisas aqui, porque eu não acredito em relacionamentos, estou encantado por ela. Ai, que pessoa maravilhosa. Menos. Vamos fazer acordos. Diga comigo, acordos. Eu fiz acordos com ela. Falei, primeiro, quando a gente ficar triste um com o outro, vamos pedir perdão. Nós vamos falar, olha, eu fiquei triste com essa situação, e o outro pede perdão. E assim que a gente pedir perdão, a gente já muda de assunto e bora lá. Não vamos ficar, não quero falar hoje. Vamos combinar? Combinado. Quando a gente ficar irritado, se acontecer isso, não vamos gritar. Tá combinado? Combinado. Quando eu for na sua casa, se seus pais não estiverem na sua casa, eu não me peça para eu entrar na sua casa e ficarmos só nós dois sozinhos. Está combinado? Está combinado. Eu fiz acordos. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Entre namoro, noivado e casamento, estamos aí há 30 anos e eu estou cada vez mais apaixonado pela minha mulher. Ela é maravilhosa.
3 filhos. Aqueles que estão solteiros aqui e vão se casar, acreditem no casamento. Tem muitas vozes dizendo que o casamento não serve. Gente frustrada. Que o Senhor cure cada coração. Casamento é uma bênção. Quantos vão casar aqui um dia? Cadê? Cadê você? Cadê sua mão? Mas que timidez é essa, mano? Você está achando que eu vou arrumar agora algum par para você? Tem gente fazendo... Quem vai casar aqui? Deixa eu ver, cadê os casamentos que vão... Aê, aleluia, natural. A minha esposa, ela é um fator de discipulado na minha vida, sem às vezes ela perceber. Eu gosto de consultar, tudo que eu vou fazer com ela eu pergunto, e aí, Su, o que você acha? Qual que é a sua ideia? Eu queria te ouvir sobre isso. Ela é fator de discipulado. Ah, ninguém me discipula. Responsabilidade sua também. Às vezes Deus coloca pessoas, olha, essa pessoa é muito boa nessa área. Por exemplo, o meu pai, ele é um discipulador na minha vida, na área do caráter. Meu pai nunca trabalhou com jovens, então ele não desenvolveu ferramentas para trabalhar com juventude. Então ele não era a melhor pessoa para me discipular nesta área. Me discipular a ponto de me deixar preparado do ponto de vista de uma liderança de juventude. Mas ele me deixou preparado do ponto de vista de caráter. Meu pai sempre pegou no meu pé para dizer, isso aqui te derruba. Se você não prestar atenção nisso aqui, você vai ter ministério curto, filho. Filho, cuidado com as meninas, cuidado com as mulheres, cuidado com isso e com aquilo. Meu pai sempre pegou no meu pé com essa questão. Mas ele nunca disse, faça uma reunião assim, faça assado. Não, o que eu fiz? Eu fui atrás do líder de jovens que eu conhecia e que para mim era bem sucedido na época. Sabe que ano que eu estou falando para você? 1995. Quem não era nascido em 95 aqui? A maioria. Eu fui naquele líder e falei assim, cara, eu tenho que liderar agora jovens. Eu não sei, na época nem tinha internet, mano, não tinha nada. Eu falei assim, fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele pegou 2 folhas de sulfite, ele escreveu, eu lembro que era uma caneta azul, outra vermelha, ele escreveu tudo direitinho. Olha, Fernando, você vai trabalhar com jovens, você precisa conhecer o contexto do jovem, não adianta você só fazer evento com jovem, você tem que conhecer sobre a família dele, procura conhecer cada jovem que chegar na igreja, como que é a família dele, como que ele faz isso, assim. Ele me instruiu, eu lembro, essa página, a página de trás, essa página, a página de trás, eu tenho essas 2 folhas comigo até hoje, guardadas na minha pasta de memoriais. Eu fui atrás, fui ser discipulado por ele, eu provoquei isso, não vou sentar na poltrona dizendo, ninguém me discipula, ninguém quer cuidar de mim, como sou vítima, que pena que eu tenho de mim. Não, tem discipulador que vai chegar e vai ser intencional, olha, você quer aprender isso? Vamos aqui. E tem outros que eu vou atrás, eu quero aprender com ele, eu faço perguntas. Você está me acompanhando? Você consegue enxergar o que eu estou dizendo, sim ou não, amados? É isso. Faça perguntas. Eu fico pensando, às vezes eu estou com... Quem sou eu, né? Quem sou eu, como diz aí na fila do pão? Mas às vezes eu fico pensando, eu desenvolvi... São 3 décadas pastoreando. Hoje eu sou pastor sênior de uma igreja. Mas eu ainda estou muito envolvido com mesas de juventude em nível global. Estou lá. Eu fico pensando, puxa, se eu estivesse do lado de alguém assim, eu quisesse aprender, eu ia fazer as melhores perguntas. Eu sempre pensei, se um dia eu estiver perto dessa pessoa, que tipo de assunto eu conversaria com ela? O que eu perguntaria para ela? Porque tem gente que não cresce, porque ela também nem pensa quais são as dúvidas, ela não tem uma pergunta, ela acha que a pergunta dela é boba, ela não cresce, não é por falta de oportunidade, mas é porque ela mesma se fecha na caverninha dela. E um dia eu aprendi, galera, que a timidez estava me roubando das pessoas, porque eu era relativamente uma pessoa tímida. Eu não queria falar, eu não era aquele que, não, deixa para lá. Só que eu pensei assim, não, até uma certa linha, tudo bem. A partir da página 2, essa timidez está me roubando das pessoas e está roubando as pessoas de mim também. A timidez não é uma amiga minha. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou deixar ela me governar. E eu orei ao Senhor, e Deus começou me mudar, Ele começou a trabalhar dentro de mim, para que a timidez não me governasse.
E eu quero dizer para você, tem muita coisa para explodir, abençoar esse mundo, esta geração através da sua vida, mas não deixa a timidez ser a senhora da sua vida. Tenha mais ousadia, creia. Foi o Senhor que te chamou. E o discipulado está aí para isso, para te deixar uma pessoa preparada, uma pessoa instruída, uma pessoa pronta. Eu tinha 22 anos, eu lembro que nós tínhamos, a igreja era nascente em Guarulhos, e nós tínhamos um culto de quarta-feira à tarde. Meu pai era supervisor de igreja, naquela época ele viajava, e a gente tinha um culto de tarde, 3 horas da tarde. Era um culto que só ia senhora, velhinhos. E eu lembro que ia umas 70 pessoas num culto, até um culto muito bem frequentado pelo horário. E eu lembro que meu pai estava viajando quando uma mãe de um membro da igreja faleceu. E meu pai falou: filho, você vai fazer o ofício fúnebre. Eu falei: meu Deus, eu vou fazer o ofício fúnebre sem meu pai aqui. Está lá no cemitério tal, você vai lá. E era antes do culto das 3 da tarde. E eu lembro que eu que abri a porta da igreja naquela época, abria a porta da igreja, eu ligava a mesinha de som, desenrolava os fios, ligava os microfones, ligava a guitarra, eu fazia o louvor, pregava, orava pelos enfermos, pelos demoniados, por todo mundo, aconselhava. Eu lembro que a primeira vez que eu falei: como que eu vou aconselhar esse povo que tem idade para ser meu avô? Eu lembro que a palavra do Senhor falou assim, me lembrou de um texto do salmista que diz: a tua palavra me faz mais sábio que os meus mestres. E eu entendi que a palavra de Deus ia me dar sabedoria. E eu lembro que eu fui naquele ofício fúnebre, cheguei lá, só esse irmão da igreja que era convertido, a família não era, aquele velório, sabe, de gritaria, todo mundo desesperado, pior ainda. Mas eu lembro que eu fui lá, humildemente, me coloquei do lado do caixão, e aí eu comecei a falar, e eu sei que Deus deu uma graça, eu pude conduzir, trazer paz e consolo àquela família, saí correndo de lá. Começou a dar um temporal, eu estava com uma camisa, eu cheguei molhado na igreja, ainda para ligar tudo, arrumar os banheiros, preparar os banheiros para receber as pessoas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, que faculdade boa, da prática, da luta, que eu tive. Não reclame de coisas difíceis. Não reclame das coisas difíceis. Discipulado, amado, é uma coisa que vai forjar você, vai trabalhar com a sua natureza humana. A natureza humana, que nós temos ela ainda, nós somos livres do poder do pecado. A natureza humana está com a gente até o dia que Jesus voltar. Ela é preguiçosa, ela é egocêntrica, ela só pensa nela, ela não quer crescer, porque crescer tem que sair da zona de conforto. Ela se rebela contra Deus. A própria palavra diz, ela é desobediente a Deus. Então, se você for uma pessoa conduzida pela sua natureza humana, não vou, não quero, é difícil, não sei o que, tal, a Bíblia diz, você vai colher morte e corrupção. O que é a morte? Não necessariamente morte física, mas significa que você não vai colher nada, não tem nada te esperando ali no futuro, mas se você for guiado pelo Espírito de Deus, você vai colher vida e paz. Você precisa construir uma história. Então, observei que tudo isso, na verdade, estava só me preparando. Pode colocar o próximo lá? Concluindo aqui. Acabou? Para acabar. Acabou os slides? Ah, não tem mais para vocês, então. Então leio aqui, ó. E aí, meus queridos, Paulo fala para ele assim: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, minha perseverança. Ninguém é discipulado se ficar andando muito longe. Fica perto. Observa como é que a pessoa faz. Paulo estava dizendo: Timóteo, você está vendo como é que eu lido com perseguição, com sofrimentos que enfrentei. 1 Timóteo capítulo 3, tá? Que eu estou lendo, versículo 11 agora. Coisas que me aconteceram. Você viu como é que eu me comporto nessas situações, Timóteo. Observa. Faz dessa forma, é isso que vai fazer você crescer, você ser um bom líder. Então, meus amados, tem uma frase que eu queria colocar aqui. Ah, está aqui, ó. É esse? É esse aqui. Pode colocar o próximo slide. Tem gente, de fato, todos que desejam viver serão perseguidos. Os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem muita gente que não ama a palavra e não é discipulada, só vai piorar. A gente pensa que impostores são aquelas pessoas que levantam de manhã, dá aquela risada diabólica, impostores.
Não, o impostor é um carregador de mensagem falsa, carregador de identidade falsa. Tem gente que está dentro da igreja, mas não é cristão de verdade. Tem gente que está dentro da igreja, mas não é transformado. É um impostor. É um impostor. A Bíblia diz, sabe qual é o futuro? Essas pessoas só vão piorar. Vai entrar Natal, vai sair Natal, não vai ter fruto. A vida ficou estacionada. Antes elas serviam mais a Deus, agora perderam o ânimo. Agora estão mais críticas, estão mais chatas, estão mais azedas. Não produzem nada, não tem fruto para apresentar, não discipulou ninguém, porque a Bíblia está dizendo que essas pessoas vão de mal a pior, mas quem está amando a palavra de Deus e sendo discipulado, estas pessoas vão marcar a geração. E essa conferência foi preparada para isso, para gerar esse fruto na sua vida. Não vai ser em vão o tempo que você vai passar aqui nessa conferência, vai produzir muitos frutos. Pode colocar o próximo aqui, indo para o final. É mais fácil passar do fracasso para o sucesso do que das desculpas para o sucesso. Uma frase de um líder chamado John Maxwell. Esse cara, inclusive, fui ler, porque falaram que eu era líder. Eu nem sabia que eu era. Meu pai falou assim, agora você vai liderar. Eu nunca tinha feito escola, curso, nada de liderança. Eu fui ler quem... Teve gente que me mentoreou. John Maxwell foi o que eu comi de livro desse homem aqui, gente. Tem gente que não cresce porque fica só dando desculpa. Quem fica dando desculpas, agora não deu por causa disso, agora não sei o que, é que a pessoa isso, a pessoa me magoou, a pessoa não sei o que lá, agora aconteceu isso, a pessoa fica só dando desculpas, ela está muito longe de alcançar uma vida frutífera, que eu posso chamar de uma vida de sucesso. Agora, quem fala assim, eu errei nisso, eu fracassei nessa atitude, ela está no capítulo anterior da sua vida frutífera. O discipulado, muitas vezes a gente vai reconhecer, olha, eu errei nisso. Como é bonito você dizer, eu errei, eu reconheço que eu errei. Agora, quando você dá muita desculpa, muitas desculpas, você nunca esteve tão longe de frutificar. O discipulado vai te espremer. O discipulado é bom para nos apertar. O discipulado é bom para ver o que há dentro do nosso coração. Ninguém vai chegar em alturas sem ter sido preparado, porque onde há alturas há precipícios. Quem não foi bem preparado cai por esses precipícios, porque não foi testado. É muito romântico você dizer, eu quero marcar a geração. Quer? Você quer? Porque se você não marcar a geração, qual é a outra opção? Ser um RG a mais na sua existência, só isso. Ter a sua vidinha, fazer seus cursinhos aí, ter o seu bom emprego, seu salário condigno, pagar a sua casa. É isso, você nasceu para isso, cara. Você nasceu para algo muito mais poderoso. Levar vidas para Cristo. E quem quer marcar a geração vai ser testado. Precisa aprender a passar por lutas, perseguições. Não fica arrumando também problema para você, para dizer que você está sendo perseguido. Eu peguei dinheiro, não paguei. Está uma perseguição atrás de mim. Você que arrumou esse problema aí. Não estou falando desses problemas, não. Tem um problema porque você vive na justiça. Tem um problema porque na sua universidade você faz a diferença, cara. Sua vida brilha a luz de Cristo. Às vezes você vai ser mal compreendido porque você fala, você tem iniciativa, você fala com as pessoas. Sabe aquele pessoal que todo mundo tem medo de falar porque é o mais popular, é o que arrebenta? Você vai lá e olha nos olhos, você fala de verdade com eles, você fala assim, olha, eu posso orar por você? Quem é que trabalha com você, que se você tocar a mão no ombro e falar assim, tem alguma coisa que está te preocupando? Alguém já orou por você? Você quer que alguém vá visitar você na sua casa, visitar a sua família uma vez por semana? Estou aqui para servir você e sua família. Nós não vivemos num país perseguido. Nós podemos pregar o evangelho abertamente, amados. Eu já estive em sociedades e países de perseguição. Eu via a opressão que é, você tem que tomar cuidado com certas palavras, ele fala assim, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, cuidado porque se alguém perceber, você pode, como a gente pode falar de Jesus à vontade nesse Brasil? Próximo aqui. Você permaneça nas coisas que aprendeu, nas quais tem convicção, pois o que você sabe de quem o aprendeu. Então, Timóteo, olha para as pessoas. Você não vai encontrar pessoas perfeitas,
mas você vai encontrar pessoas que têm raízes profundas. Eu gosto muito de olhar para as pessoas que têm raízes profundas. Pessoas que permanecem. Porque eu sei que essas pessoas passaram por tempestades e elas estão lá crescendo e olhando para Jesus. Nós temos uma conferência acontecendo lá em Guarulhos, começou ontem. E ontem foi o dia que nós falamos sobre mergulhados no amor. E no final, nós estávamos nos abraçando e alguns irmãos vieram falar comigo, pessoas que estão ali, amados. 3 décadas andando com a gente desde o início. Tem gente que era adolescente, hoje é pai de adolescente. Eu gosto de olhar para essas pessoas. Elas não são grandes escritores, não tem nenhuma, nossa, que sucesso. Mas a vida delas comum me ensina mais. A lealdade, a fruticidade, o serviço a Cristo e o verdadeiro amor. Eu quero crer que o MAG em São Bernardo do Campo vai marcar a geração. E essa galera vai ser conhecida por ser uma galera que ama a palavra de Deus. Você vai se destacar onde você estiver, porque as pessoas vão perceber que você não trata a palavra de Deus de qualquer forma. Você sabe que ela é a revelação dos céus para a vida do ser humano. Você vai tratá-la com respeito, você vai se relacionar com a Bíblia, você vai deixar a Bíblia ler você também. Você vai refletir, você vai reter, você vai aprender, você vai repartir a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai se colocar debaixo de discipulado. Você não vai ficar esperando as pessoas virem te procurar. Você vai fazer as perguntas certas, você vai atrás das respostas, você vai crescer, você vai criar formas. Deus também vai colocar pessoas perto de você. Ele está preparando tudo para você ser testado, para você ser aprovado, para você crescer e marcar a sua geração.